Olá, bem-vindos ao nosso canal com o quadro Perguntas e Respostas. Peguei aqui algumas perguntas sobre mediunidade que vocês deixaram e você pode deixar aqui abaixo deste vídeo qualquer pergunta e no próximo vídeo faremos as respostas, não é, Tiago? Isso mesmo. Vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui do dia. Rafaela Rodrigues, gostaria de aproximar mais da minha espiritualidade e tenho feito meditação, acendo vela, só que tenho sonhos horríveis e não sei se é a espiritualidade amiga que está próxima de mim. Como faço para diferenciar qual espírito está presente comigo? Interessante, Rafaela, que inclusive você disse que você faz meditação, né, que você acende vela. Tem uma meditação que é muito interessante para esse contexto, né, de limpeza, né, energética, para inclusive evitar que você vá acessando essas camadas mais densas, né? Que você pega essa vela que você acende e fica fazendo a sua meditação olhando para a chama da vela. Esse é um grande exercício para alinhamento da nossa mediunidade, limpeza também do nosso campo energético, porque toda e qualquer questão negativa você já vai entregando ali na vela e, consequentemente, é como se fizesse um alinhamento, uma ordenança da sua mediunidade também. Faça esse exercício, Rafaela, que vai te ajudar bastante e você vai perceber que esses acessos às camadas mais densas vai reduzir muito. E também as salamandras, elas se manifestam por meio do fogo. Então chame a força de salamandras, são elementais da natureza. Eu tenho deixado alguns vídeos aqui no canal sobre os elementais e no livro de Evas. Mas aproveite e faça essa meditação, que é o fogo transmutador. Então quebra qualquer negatividade, miasma, formas de pensamento. Faça a meditação com o fogo. Magda Pereira. Gostaria, se fosse possível, que vocês abordassem sobre certos trabalhos que algumas entidades que trabalham na Umbanda passam para pessoas que vão se consultar com alguma entidade. Se esses trabalhos são necessários para a abertura de caminhos, para ajudar a resolver alguma questão familiar no trabalho, arrumar emprego. Então, Magna, para ajudar, né, toda ajuda sempre é bem-vinda. Então, às vezes, né, aqui no Águas de Aruanda, a gente recomenda fazer uma oferenda com inhame para que Ogum, né, na vibração de Ogum, abra os caminhos. Então, isso está dentro de um caminho, dentro de um benefício para ajudar a você a limpar o seu caminho, a tirar os obstáculos, né, a romper os obstáculos para que você esteja mais fluida dentro daquela determinação. É diferente de você ser orientada para derrubar o cargo de alguém, para prejudicar alguma pessoa, para fazer algum tipo de amarração de destino seu com outra. E isso aí a gente não recomenda que você faça. Obviamente que todos nós temos o livre-arbítrio e cada um vai se associando ao campo energético que melhor se adequa à realidade. Então é muito importante você observar os campos que te ajudam. Sim, porque nos ciganos, por exemplo, a gente sempre recomenda: faça um prato com frutas diversificadas, coloque incensos, moedas. Isso daí para atrair a abundância, a prosperidade. Isso não só financeiramente, mas de alegria, de felicidade, né? Para sermos pessoas abundantes em felicidade, em harmonia no lar. Então, isso daí está beneficiando você e harmonizando a sua casa, né, Fábio? Isso, e também cuidado com espíritos de negociata. Então você tem que vibrar no bem que você faz para você, sem querer o que é o do outro. E quando eu passo também banhos de ervas, às vezes banhos para a vida conjugal, quer dizer que às vezes a energia da sua casa não está legal, então você toma um banho de cravo, de rosas. Isso não é uma amarração, isso daí é para fortalecimento da sua aura, para autoestima, para essas questões que nós trabalhamos com os banhos de ervas, banhos de prosperidade, banhos de mediunidade. Tudo isso que a gente fala, que trabalha nessa linha da Umbanda, como você falou, isso daí é para nos fortalecer, para que a gente possa galgar caminhos melhores na espiritualidade e se associar com espíritos verdadeiros, puros e espíritos de luz. Porque quando nós nos limpamos, também fazemos associação para espíritos do bem. Então sempre tome seus banhos de ervas, acenda suas velas, busque ser a sua verdade também, porque não adianta fazer sem ter fé. Porque alguém ensinou, porque uma amiga passou, porque o mentor passou. Então você vai fazer se você sentir e você vai ver o melhor resultado para a sua vida. Tem que ter a ressonância, né? Li no livro Guardião da Meia-Noite, achei fantástico, aprendizado sobre o trabalho dos Exus. Muito bom esse livro de
Rubens Saraceni, pelo Espírito Pai Benedito de Aruanda, conta a gente história de recomenda. Exu, né, Exu da meia-noite, como ele se tornou um grande guia espiritual, e os Exus são guardiões mesmo, as pombagiras são policiais do astral, que trabalham nas limpezas, nas asepsias aqui das encruzilhadas da vida que a gente passa muitas vezes. Então, Inclusive, quando você estava lendo esse livro, eu, sem saber que você estava lendo esse livro, ele se apresentou, né, para mim. E ao descrever, né, esse guia para Fábio, ele disse assim: eu estou lendo justamente o livro desse guia, né? Assim, foi muito interessante a sintonia e o quanto reverbera quando a gente está lendo um livro, a gente abre aquela egrégora do livro, né? Assim, eu achei muito interessante. E isso é o que acontece quando você está lendo Ervas e Benzimentos. Com certeza o Pai Benedito está ali, juntamente com a legião dele, te conduzindo. Quando você lê um livro de Pai Damião, Benção Vovô, de Lúcius, a egrégora é aberta, né? Como se fosse um portal, né? Quando você abre o livro, um portal se abre e a egrégora está ali com você. isso, quando lá atrás, tem mais de 10 anos, você estava lendo Magos Negros, de Robson Pinheiro, e o Preto Velho estava do lado também, Sim. dando uma Tirando algumas preleção, tirando algumas dúvidas, dúvidas. esclarecendo alguns pontos. E qualquer pessoa é capaz de fazer isso, desde que você se concentre, que você entre na leitura. Assim também o contrário acontece. Quando pega a literatura negativa, você se associa também a essa coisa negativa. Sim. Tem que ter cuidado com a ressonância. Maria do Carmo dos Santos: gostaria de saber se estou fazendo certo. Quando faço o evangelho no lar, primeiro peço a presença de Jesus, depois peço aos amigos espirituais que façam a limpeza em toda a casa, após continuo com o evangelho. Seria certo? Então, o Evangelho no Lar é um primor, né, que nós temos. Quem puder fazer o Evangelho no Lar é muito benéfico. E não existe um tempo, né? Assim, quem faz por 1 hora é melhor do que quem faz por 15 minutos. Porque a simplicidade, a espiritualidade está na simplicidade do ato e nas boas ações, na nossa boa intenção. Então, você pode sim fazer o seu Evangelho no Lar. Inclusive, tem algumas pessoas que fazem o Evangelho com o livro Despertar da Alma. Abre aleatoriamente aqui uma mensagem, busca aqui a leitura e faz a reflexão com as pessoas que estão. Às vezes também a pessoa pode fazer o Evangelho no Lar sozinha também, tá? Porque existe também a egrégora de luz que está ali. Então o Evangelho no Lar ajuda bastante sim, e Jesus está presente juntamente com todas as legiões do bem. Inclusive, Lúcio passou muitas mensagens no Evangelho no Lar. Quando começamos, Sim. muitos mentores nossos começaram a se apresentar na mesa mediúnica mesmo, na nossa casa, fazendo o Evangelho. Então, comece a fazer e você vai receber aquilo que precisa, que faz parte da sua trajetória espiritual. E a guiança, ela sempre te conduz, né? Confie na espiritualidade. Porque a espiritualidade de luz, ela sempre vai te conduzindo, dando os sinais necessários, pontos a serem melhorados, os livros a serem compartilhados no Evangelho no Lar vai surgindo, vai chegando até você, para você ir aprimorando e enriquecendo cada vez mais esse momento que é de autocura e também de esclarecimento para os espíritos que se aproximam também. Adriana Guimarães, obrigada pelas respostas. Gostaria de saber por que às vezes fico recebendo conselhos. Como saber se é meu corpo superior, minha partícula divina, meu espírito primordial, ou se é anjo, guardião, ou alguém que está próximo a mim? Mentor é o mesmo que anjo da guarda? É muito importante o desenvolvimento mediúnico. A educação mediúnica, né, é muito importante. Porque quando você está associado a uma educação mediúnica, inclusive, em breve a gente vai estar lançando a próxima turma de educação mediúnica online, né? Então é muito importante que você vá tendo o conhecimento, né, estudando, porque é por meio do estudo que você consegue fazer esse discernimento do que é o seu inconsciente, do que é o seu mentor espiritual, do que é o seu eu superior, quais são as facetas que estão ali colaborando com você dentro desse cumprimento do seu propósito, né? E aí você vai entendendo melhor aquela coloca do mentor, anjo da guarda, né? Então você vai associando, inclusive, do signo linguístico, né, Fábio? Porque aí os guias, eles podem aparecer na sua janela, né, na sua tela mental, na sua janela mental, ou também você ter acesso durante o seu sono, né, em desdobramentos, percepções. Então tem pessoas que sentem a vibração, cheiros. Então você vai cada vez mais galgando aí os degraus das suas habilidades mediúnicas. Independentemente do mentor, todos nós temos um anjo da guarda. Sim. Eu sempre falo, quando direciono para o conselho kármico, né? Existe o anjo do registro, aquele anjo que nos apresenta quando nós nascemos e que nos acompanha durante toda a vida para
registrar nossa caminhada. Então a gente tem um anjo da guarda, independentemente se acredita, se não acredita, existe alguém ali observando, zelando, cuidando, mas é muito importante, quem quiser se aproximar do anjo da guarda, faz as orações. E o mentor pode ser um preto velho, um caboclo, um mestre ascensionado. As pessoas sempre que chegam no Água Jaruanda têm essa necessidade de saber quem é o mentor. Vai de acordo com aquilo que você se propõe a acreditar também. Você pode ter um preto velho como mentor, mas naquele momento da sua vida você está direcionando mais para Maria, para Jesus, para o mestre Serafis Bey, para um mestre ascensionado, para Ramatiz, ou você pratica yoga, está mais na linha do Oriente também. Então vai depender do seu ciclo de vida. Mas os mentores estão sendo mentor, eles estão sempre a nos orientar, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não acredite, a gente tem uma força que foi associada quando a gente veio para cá reencarnar. A gente tem nossa família espiritual, nossas mônadas também, os fractais, tudo isso. Então a gente precisa confiar, acreditar e estudar mais para conhecer. E agora a pergunta de Aurora França. Como saber se sua espiritualidade é mais direcionada para transporte mediúnico do que passe de cura? Então, a sua jornada, né, dentro da educação mediúnica vai te conduzir a toda essa percepção da diferença, né, de qual é a habilidade mediúnica que você está mais inclinado. Todas as formas mediúnicas, né, aquele médium transporte, né, que a gente chama, né, que absorve e aprende a ter uma habilidade de também dissipar aquele campo energético, muito importante. Aquele médium que está fazendo a doação ectoplasmática também é muito importante. São peças de um quebra-cabeça em que todas as peças são muito importantes na construção do trabalho ali espiritual, num tratamento espiritual. Isso, existe muitas faculdades mediúnicas. Ela também pergunta aqui, as intuições sempre se apresentam mais voltadas para a fala de orientação. É favorável a um tipo de mediunidade? Então tem a mediunidade consciente, né? Consciente, semiconsciente, a intuitiva, a onírica, que é por meio dos sonhos também. Então todos nós somos médiuns, mas você vai identificar qual o seu tipo de mediunidade. Se é onírica, se é durante os sonhos, se é intuitiva também, se pode ser também por meio da psicografia. Vai observando e vai estudando, é importante Sim. você estudar. E se já chega para você essa habilidade de orientação, você vai percebendo, né? Qual é a falange, que legião é essa de espíritos que está se aproximando de você e, consequentemente, passando as instruções, né? Porque ter consciência do que está acontecendo conosco é muito importante também, para não deixar que as ideias venham aleatoriamente e que a gente simplesmente se passe a ser um canal, mas sem entender com quem nós estamos nos associando. Quando eu estou rezando, Carlos Williams, quando eu estou rezando, sinto um peso no meu terceiro olho. Aproveita aí, se conecta, faz um banho de manjericão, ou você pode só pegar um pouco de manjericão, macerar e colocar no terceiro olho. É muito importante, principalmente quando está no início da mediunidade, está querendo enxergar e não está conseguindo. Faz também uma meditação olhando para o copo com água. Isso daí vai ajudar a dissipar esse peso no terceiro olho. Bocejo muito quando o ambiente é negativo. Então você aproveita, o Pai Damião já deu essa dica, né? Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. 3 vezes. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. E também, se o bocejo for também de ambiente, você colocar um dente de alho no umbigo, colocar um esparadrapo ou também uma erva. Você pode pegar um hortelã, um manjericão, casca de alho também, se não tiver o alho. E você vai observando. No livro de ervas eu ensino isso. Fala sobre isso. Silvia Andrade, no início do meu desenvolvimento mediúnico, sonhava quase todas as noites. Participava de trabalhos de ajuda juntamente com um grupo no plano espiritual. Ia levada a muitos locais e sempre recordava dos sonhos, das pessoas, dos assuntos. De uns tempos para cá, parei de sonhar e não recordo deles. Você não parou de sonhar, Silvia. É porque o sonho, a gente precisa ficar sempre ativo, ficar sempre conectado. Eu sempre digo, pegue um caderno, pegue ali, coloque na cabeceira da sua cama, pegue uma caneta, um lápis e se proponha a lembrar do sonho que você vai lembrar. Você está sonhando, nós temos vários sonhos durante a noite. Às vezes é porque você pode estar acordando rápido, toca o despertador, já desperta. Tente ficar mais um pouquinho ainda na cama, uns 5 minutos, busque recordar, porque aí vai voltar toda essa situação onírica que você precisa para o seu desenvolvimento mediúnico. Rosa Ferreira,
Quando desencarnamos, vamos para lugares diferentes de acordo com as nossas crenças? Então, inclusive, Rosa, essa temática foi alvo e uma das falas de Pai Damião em um dos últimos hospitais, inclusive, eu acho que esse ano, né, 2022, ele já falou sobre esse assunto e seria muito interessante você aprofundar, né, dentro desse vídeo que Pai Damião faz uma jornada, faz uma imersão, justamente respondendo a essa sua pergunta, né, sobre o quanto é importante tomarmos cuidado dos nossos pensamentos, porque justamente vai ser a realidade imediata no desencarne. Tá? Mas obviamente que ele vai explicando em uma riqueza de detalhes muito maior, mas de forma bem resumida ele fala dessa forma. A última pergunta de hoje, Pati Vieira, ela quer saber sobre sintomas de incorporação. Então, sintomas de incorporação, aquele arrepio. Eu não sei se você já teve, Pati, aquele sintoma de que o seu cabelo parece que está arrepiado e o cabelo não está arrepiado. Não sei se você já teve isso, mas eu particularmente às vezes tenho muito, né, essa sensação. E aí é justamente o quê? A presença de algum mentor, né? A presença de algum espírito. Obviamente que a gente diz um mentor, um espírito, mas pode ser de outras vibrações também, né? Por isso que eu sempre bato na tecla de que o estudo, a educação mediúnica é muito importante, porque você vai percebendo inclusive esses sintomas, né, esses indícios de incorporação, uma dormência, né? Você fica pode ser meio no estômago, né? Aquela pressão no seu estômago, né? O seu corpo fica meio mole, né? Parece que uma sonolência. Então, são indícios de incorporação. Obviamente que é interessante você seguir uma jornada da educação mediúnica para você ter uma diferenciação se é uma percepção do ambiente, né? Ou seja, algo ali só daquele momento, ou efetivamente faz parte da sua jornada, do seu desenvolvimento, da sua habilidade, e assim você vai aprofundando, porque existem médios de incorporação e médios que não vêm com esse propósito da incorporação. E também a incorporação consciente, que é aquela que a gente está caminhando. O mentor chega aqui do lado e eu tenho minhas faculdades, estou aqui falando, sei que é Pai Benedito, por exemplo, que está aqui do lado, e não preciso incorporar necessariamente. Então é isso daí, a gente está saindo da semiconsciente para a consciente, e você pode sentir isso. Então, de repente, cada mentor, quando chega perto, a gente sente como será a incorporação, como será a manifestação dele. De repente pode ser aquele arrepio, aquele estalo no ouvido, aquele aperto aqui no estômago, e você vai se percebendo, mas isso daí você precisa trabalhar a mediunidade, estudar para entender melhor. Isso mesmo. Então, queremos agradecer, né? Essas foram as perguntas que nós selecionamos para este vídeo. Queremos agradecer a sua companhia, né? Compartilhe com o máximo de pessoas, porque conhecimento sempre deve ser compartilhado, né? E aí nós nos encontramos no próximo vídeo, e acompanhe sempre aqui o nosso canal. Como diz Pai Damião, dê o seu prestígio, né? Dê o seu like e faça a sua contribuição sempre para os nossos projetos sociais, que precisamos bastante do seu apoio. E deixa aqui a sua pergunta, o que é que você quer que a gente fale no próximo vídeo.